Essa mensagem vai falar poderosamente a sua vida. Você que nos assiste pelo YouTube, Deus abençoe e que você possa partilhar desta palavra com outros, deixar seu pedido de oração, se inscrever no canal também. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52, quem encontrou diz amém. Vamos ler, diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Tome teu assento. Queridos, eu começo esta mensagem, esse sermão, com um testemunho de uma visão que eu tive esta madrugada. Às 2h40 da manhã, eu fui tomado por uma visão muito profunda de arrebatamento. E eu posso dizer que até aqui, na minha caminhada cristã e na minha caminhada pastoral, eu nunca tinha visto nada igual e semelhante. De repente, naquela visão, um cenário de destruição deu espaço a um cenário de escuridão, tanto no céu quanto na terra. O solo que pisamos se tornou totalmente negro, escuro, e de repente um silêncio pairou na terra por um pouco de tempo, e houve-se, naquele instante, um ressoar de uma trombeta que estralava no céu, irmãos, que eu não tenho como descrever com riqueza de detalhes. Mas a trombeta tocava de alto a baixo, e relâmpagos no céu se espalhava. E naquele instante, eu vi o meu corpo ser levado ao céu, e não ficava corpo na terra, porque a Bíblia diz que o nosso corpo corruptível se transformará em um corpo glorificado. E naquele instante, querido, eu vi milhares e milhares de pessoas subindo, e eu subia junto. E ao passo que eu subia, eu dizia: eu quero te ver, Senhor. O meu coração se alegrava de tal maneira naquela visão, que eu dizia: Deus, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. E nesta mesma visão, eu batia logo em seguida e dizia assim: Deus, valeu a pena cada culto, valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena cada dia, valeu a pena te servir. E eu começo esse texto, ou esse sermão, dizendo: vai valer a pena. E para você ter uma ideia de que som de trombeta foi esse, eu gostaria que todos vocês, por um instante, gentilmente colocasse a mão no seu coração e fechasse os teus olhos. Não abra os teus olhos por nada. Permaneça com as tuas mãos no teu coração, porque este foi o som que eu ouvi nitidamente naquela visão desta madrugada. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Hoje é noite de salvação de vidas. O Senhor está voltando, irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer: Jesus, eis-me aqui, eu quero ir. Irmãos, este foi exatamente o som que eu ouvi. E naquele instante eu acordei a minha esposa e disse, ela falou: o que foi? Eu falei: Deus me deu uma visão. E nesta visão eu comecei a chorar, irmãos. Eu não contia as lágrimas, era involuntária. Eu disse, nessa visão eu subia e eu via muitos corpos subindo. E eu via também que algumas pessoas ficavam. E aí, quando Deus me deu aquela visão, assim que eu falei com a minha esposa, Deus me trouxe exatamente este versículo de Paulo, escrevendo aos Coríntios, que diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Que trombeta é essa? Aquela descrita em Apocalipse, que nós vamos ver aqui hoje. Eu quero que você tenha muita atenção. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E eu espero este dia, irmão. Nós esperamos este dia. A trombeta soará e os mortos, o que estava acontecendo na minha visão? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados. Isso é muito profundo, irmão. Isso nos leva a refletir também a princípio de mensagem. Se você ficará ou será arrebatado? Em qual grupo você está? No grupo que vai ser arrebatado? No soar da trombeta? Ou num grupo que vai ficar? É uma pergunta para você refletir. E eu não posso responder por você. É você que tem que responder em qual grupo você vai estar. E o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer estas verdades muito profundas. No soar da trombeta, a última trombeta, porque a Bíblia fala de 7 trombetas do Apocalipse. E esse cenário desenha com fidelidade o arrebatamento da igreja, o arrebatamento daqueles que são de Cristo, daqueles que entenderam que precisava de um Salvador, daqueles que entenderam que precisavam lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, daqueles que levaram Deus a sério, daqueles que não brincaram de ser crente, daqueles que não viveram uma vida dupla, uma no mundo e uma na igreja, daqueles que se manteram firmes e fiéis, porque o próprio Deus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E para afirmar esse texto, Jesus vem trazendo para nós em Mateus capítulo 24. No verso 29 ele diz: e logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá. Lembra que na visão tudo ficava escuro? Jesus está dizendo: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos 4 cantos, de uma a outra extremidades do céu.
Ele virá sobre as nuvens, os seus anjos irão recolher aqueles que são marcados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que carregam em si a marca de Cristo, aqueles que não são meros religiosos, mas que foram marcados pela cruz de Cristo. Há quem diga, queridos, que este arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Há quem diga que este acontecimento acontecerá no meio da tribulação. E há quem diga que este acontecimento será no fim da tribulação. A tribulação corresponde a um período de 7 anos. Estudiosos e teólogos se dividem em 3 partes: pré-tribulacionista, aqueles que acreditam, aqueles que pregam que quando a tribulação começa, a igreja já foi arrebatada. Ou seja, pré-tribulacionista, aqueles que acreditam que antes da tribulação Jesus resgata a sua igreja. Mesotribulacionista, ou aqueles que acreditam que Jesus chega e o arrebatamento se dá no meio da tribulação. Acredita que exatamente em meados da tribulação Jesus vem para resgatar a sua igreja. E há aqueles que acreditam no pós-tribulacionismo, que é quando a tribulação está chegando ao fim e Jesus vem para resgatar aqueles que são seus. Mas de uma forma ou de outra, acreditando em uma corrente doutrinária ou não, ou em uma ou em outra, o certo é que ele virá. O certo é que ele vai recolher aqueles que são marcados pelo seu sangue. Ele virá e não tardará. Como ele diz mesmo em Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Tem muita gente levando Jesus a seu bel prazer, tem muita gente servindo a Deus de maneira relaxada. Não tem problema, fica em paz, quando Jesus vier, você fica também. Nós precisamos entender estas verdades das Escrituras e os sinais que apontam para o grande evento que é o arrebatamento da igreja. Nós estamos assistindo em todo o tempo, em todos os lugares, os sinais mais fortes e evidentes descritos nas Escrituras Sagradas e o cumprimento desta palavra, das profecias mencionadas pelo profeta Daniel, que mostra que o rei já está voltando e nós muitas vezes estamos dispersos. Nós somos uma geração fraca, rasa. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês, com todo o meu coração, que a alegria tomou conta do meu coração na madrugada. Porque eu nunca senti algo tão extraordinário, e eu nunca vi algo tão sublime como o arrebatamento da igreja. De tantos corpos e uma multidão de gente subindo, sendo arrebatadas, porque a Bíblia diz que nós encontraremos o Senhor nos ares. Não é Ele que pisa na terra, é nós que saímos da terra e encontramos com Ele nas alturas. Ele vai nos encontrar, nós vamos ao seu encontro, irmão. E depois dessa visão, se eu já era dedicado à obra, sabe, queridos, eu serei ainda mais. Eu vou falar algo aqui que talvez eu seja criticado. Ou alguém pode dizer, ele está querendo dar uma de santarrão, ou de... Não importa. O que importa é que Deus conhece o nosso coração. Esses dias eu estava orando no meu quarto, e eu disse para Deus: Senhor, eu vendi minha própria casa. E eu pego meu próprio dinheiro. E estou disposto a comprar o terreno do fundo para a igreja. Eu pego e compro. O Senhor, ninguém está me vendo aqui. Ninguém está me ouvindo, mas o Senhor está me vendo e me ouvindo. Eu estou disposto a pegar
o dinheiro da minha casa que eu vendi e comprar. Nós somos tão apegados às coisas dessa vida. Nós temos dificuldade de servir a Deus com amor. E se tiver de vender meu carro, eu vendo. Eu não estou falando isso para receber aplauso, não. Fique em paz. Porque se eu estivesse fazendo isso, que Deus pudesse riscar meu nome do livro da vida. Mas de que maneira nós estamos servindo a Deus? De que maneira que a Bíblia diz que Ele conhece corações, sonda corações e mentes para nos dar a cada um segundo as suas obras. E naquela visão eu batia e dizia: Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Eu quero te dizer que tudo que nós fizermos para Deus aqui, e o apóstolo Paulo vai continuar nesse texto, lá no capítulo, ainda no capítulo 15, no verso 58. No demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. O meu trabalho não é em vão. O seu trabalho para Deus não é em vão. Nós não podemos estar aqui atrás de holofotes, de aplauso, não. É por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E quando foi ontem mesmo, nós já fechamos a compra de mais uma Kombi que está aí na porta para buscar mais almas, para buscar mais gente. E se tiver que comprar outra, nós vamos comprar, nós vamos viver para Ele, irmão. Aonde tiver uma alma, na zona rural, aonde tiver, nós vamos buscar. Porque grande será quando você vê o tribunal da distribuição de galardão. E você vai ver lá em Apocalipse a entrega de galardão, irmãos. Quando nós nos reunirmos diante da presença dEle, vai ser lindo demais. Mas em qual lado você está? No lado dos relaxados? No lado do está em cima do muro? Eu sirvo a Deus ou não sirvo? Sirvo a Deus, sirvo o mundo? Que essa geração de crente, doutrinada por eventos e cantores gospel que ganha fortuna, que aliás falo abertamente, esses cantores gospel hoje da atualidade, falo aqui publicamente, falo no canal no YouTube, que ganha 150 mil para fazer um show, vai tudo ficar. Falo isso pelo Espírito, vão ficar, porque estão vendendo o Evangelho, estão vendendo a palavra. E esses pastores miseráveis, que cobram 30 mil para pregar, também vai ficar. Essa é a verdade. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 14, ele diz assim: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, quando ele vier, sejais achados imaculados, sem mácula, sem mancha, irrepreensíveis e em paz. Ele está dizendo: olha, quando ele chegar, que vocês sejam achados por eles, sem mácula, irrepreensível e em paz. É deste jeito que temos que permanecer, esperando Ele sem mancha, sem mácula, irrepreensível e com paz no coração. E a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É difícil encontrar hoje um pregador pregando sobre santificação, sobre renúncia, sobre o arrebatamento da igreja, sobre consertar a vida torta que muitos carregam e levam. Essa é a verdade. Em 2 Tessalonicenses, para a gente compreender que diversos textos apontam para o arrebatamento da igreja, apontam para o soar da última trombeta. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, ou seja,
o que precede o arrebatamento da igreja é um tempo de apostasia. Pastor, o que é apostasia? É o abandono da fé. E muitas pessoas, embora esteja dentro dos templos, já abandonou a verdadeira fé. Abandonou o verdadeiro ensino por causa de sofismas humanos, por causa que constituíram para si doutores segundo o seu propósito de coração. Então o apóstolo Paulo ele vai colocar o machado nessa raiz dizendo: o tempo de apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui está falando sobre o anticristo. O anticristo se manifesta, e na verdade nós estamos, quem tem um pouco de visão escatológica, começa a analisar o cenário mundial, para uma preparação do recebimento e da manifestação do anticristo. A Bíblia, infalível palavra de Deus, já nos revelava isso desde o princípio do século. E agora nós vemos o cenário se desenhar. E as pessoas desapercebidas, como foi no tempo de Noé, e nós vamos ver aqui, para a preparação do anticristo, da manifestação do filho da iniquidade. E quem ler, entenda. Quem está aqui hoje, entenda que Deus está te chamando para te salvar, para que quando a trombeta soar, você possa ser arrebatado com Ele. Já no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 15 em diante, o apóstolo Paulo diz: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Esta palavra dorme, Paulo está usando de eufemismo, está usando uma palavra branda. Ele está dizendo, na verdade, nós não iremos preceder aqueles que estão mortos. Ele está dizendo assim: quando a trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitam em corpos glorificados e são arrebatados. E depois nós, que estamos vivos, somos arrebatados em seguida. Ei, queridos, quem morre com Cristo também é arrebatado. Porque se eu não contemplar o arrebatamento no meu tempo de vida, pode ter certeza que quando a trombeta soar, os túmulos irão brotar os seus mortos, para então eles possam encontrar com o Senhor nos ares. Continuando, porque mesmo, versículo 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta, olha a trombeta de novo, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo. Quem vai morrer em Cristo aqui? Em nome de Jesus. Nós, se não alcançarmos em vida o arrebatamento, estaremos morrendo em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que coisa linda! Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando o seu povo, mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Está preparado para voar nas asas do Espírito de Deus aí, irmão? Apocalipse. Aonde está essa última trombeta? E Apocalipse capítulo 11, verso 15 em diante diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua
trombeta. E houve no céu grandes vozes. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e riram as nações. E irão as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dores, o galardão, e o tempo de dares, o galardão aos profetas, aos servos, aos santos e aos que temem ao teu nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se, versículo 19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, na minha visão eu via relâmpagos e vozes, trovões e terremotos, e grande saraiva. Hoje Deus não poderia te colocar em outro lugar senão aqui. Nós precisamos voltar a pregar o verdadeiro evangelho. Quando digo nós, não estou me referindo à igreja Plenitude. Estou me referindo às igrejas e pastores como um todo. De abrir a visão espiritual das pessoas. De entender que a porta da graça já está se fechando. E nesse tempo, falando da grande tribulação, que pode preceder ou suceder o arrebatamento, a depender das correntes doutrinárias teológicas. Você vai ver em Apocalipse uma trindade satânica se levantar. A Bíblia fala sobre a trindade divina: Deus Pai, Deus Filho e Deus. Apocalipse fala sobre a trindade satânica: a besta, o falso profeta e o anticristo. Cada um se levantando no seu determinado tempo, com seu determinado propósito, e as pessoas estão muitas vezes dispersas, desapercebidas. Mas a Bíblia diz que este anticristo ainda não se manifestou. Muito embora, preste atenção, ele já está entre nós. Como é que você prova isso, pastor? 1 João, capítulo 4, verso 3. O espírito do anticristo já está entre nós. Ele ainda não se manifesta, porque há um que o detém. Mas quando este um que o detém se retirar, então ele se manifesta e um grande período de tribulação se instala sobre a terra. E eu quero crer, muito embora não quero aqui entrar no mérito de ser pré-tribulacionista, de ser meso-tribulacionista ou pró-tribulacionista. Eu não quero entrar nisso porque você não vai entender essas correntes em um pouco de tempo que nós temos. Mas para que você possa entender isso, é necessário que você queira entender e que possamos ter um estudo muito aprofundado a respeito disso. Mas o que eu quero levar você a compreender nessa noite é se você está ou não preparado para o arrebatamento de Cristo, para este acontecimento singular, extraordinário, único e poderoso da igreja. Você está preparado para este arrebatamento? Quando nós olhamos em Mateus capítulo 24, a partir do verso 36, se você puder, acompanhe comigo. Diz assim: porém, daquele dia e hora,
Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E aqui eu quero, só para você entender, assim também será o arrebatamento. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Fala de um período de pessoas distraídas, de distração. E nenhuma outra geração é tão distraída quanto a nossa. Nós ficamos o tempo todo, via de regra, no celular, olhando a vida dos famosos. Eles ganhando dinheiro e nós olhando as bestagens deles. Enfim. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, versículo 38. Comiam-se, bebiam-se, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Tempo de distração. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campus, um será levado e o outro será deixado. Jesus vem. Um vem, outro sobe. Uns vão para a glória, outros não. Não sou eu que estou dizendo. Mateus capítulo 24. Então, estando dois no campo, um será levado, outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada. Diga, eu não quero ser deixado. Então ande em compromisso com Deus, amado. Conserte sua vida com Deus. Ande em sinceridade com Deus. Pare de ser um crente relaxado. Pare de ser um crente mimimi. Se apruma com Deus. Valorize a oportunidade que Deus está te dando. Seja sincero, Senhor, eu pequei. Deus, eu tenho preguiça de ir no culto. Eu vou quando dá, vou quando posso. Quem vem em primeiro lugar na tua vida? Quem é prioridade na tua vida? Quem é prioridade no teu coração? Será que Deus não está em segundo, terceiro e quarto plano? Jesus vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos ganhado tantas coisas nessa vida e temos perdido a nossa alma. É tempo de se consertar com Deus. Enquanto você está ouvindo esta palavra, é tempo de se consertar com o Senhor. É tempo de colocar a vida em ordem. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Versículo 42, de capítulo 24 de Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora e nem o dia que o vosso Senhor virá. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso, estais apercebidos, estais atentos. Também, porque o Filho do Homem há de vir a uma hora em que não esperais. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, irmãos, firmados na rocha, nós começamos a anseiar pela volta de Cristo. Nós começamos a desejar a volta do Mestre. E que lado você vai estar, irmão? Está no tempo de você se afirmar com Deus, fazer a tua escolha por Deus, levar Deus a sério, começar a cultuar a Deus de verdade. Quando você chegar aqui, você cultuar, não ficar lá fora batendo papo. Entrou, guarda os teus pés neste lugar e diga, Deus, eu vim dar o meu melhor para o Senhor. Está na hora, irmão, da gente acordar. Até quando? Louco! Esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será, se você morre sem Cristo. Quando o arrebatamento vier, você ficará sem Ele. Sabe, queridos, naquela visão que Deus me deu, o cenário do mundo já não era mais o mesmo. O mundo já não tinha mais luz. As casas aparentavam casas abandonadas, porque, aliás, ficaram abandonadas mesmo.
porque nada trouxemos a este mundo e nada levaremos dele. Eu via, por alguma razão, naquela visão, o meu irmão ficando. E aquilo doeu o meu coração. Pastor, mas Deus não disse que a nossa família será salva? Sim. Seja você um canal de Deus, interceda por Ele, clame por Ele, pague um preço por Ele. Seja você um instrumento de Deus na vida dos teus familiares, dizendo: Deus, salva meu irmão, salva meu pai, salva minha mãe, porque muitos ficarão, e ai daqueles que ficarem. Ai daqueles que ficarem, irmão. Deus está quebrantando nosso coração aqui hoje, para entender que a vida não é apenas viver, e que a morte não é apenas morrer. A vida não é apenas viver, e a morte não é apenas morrer. Nós estamos brincando de ser crente, nós estamos brincando de servir a Deus, de ser pastor, de ser pregador. Nós queremos holofote. A quem muito é dado, muito é cobrado, irmão. Às vezes eu vejo alguém, no sentido geral, muitas vezes conversando, querendo muitas vezes frente de igreja. Não, eu quero pregar, eu quero cantar. Não importa se eu canto bonito ou feio, o que importa é que eu estou cantando. Não importa se eu prego bonito ou feio, o que importa é que eu estou pregando. Eu olho assim e falo: meu Deus do céu, eu queria estar sentado. Eu queria estar sentado ouvindo, para eu não ter tanta responsabilidade espiritual. Eu queria estar aí sentado, sendo faxineiro da igreja. E às vezes me dói uma pessoa ficar brigando por frente de igreja, com tantas almas aí fora morrendo, precisando de alguém dizendo assim: Cristo te ama, Cristo pode mudar a tua história. Porque pregar aqui é fácil. Você tem uma plateia, vai pregar para 2 e 3. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer ir aos valados. Ninguém quer ir aos moradores de rua. Ninguém quer ir aos alcoólatras. Porque a gente quer as câmeras viradas para a gente. Não, irmão. Que ele cresça, que eu diminua. A gente não precisa aparecer não, irmão. Esquece frente de igreja, irmão. Tem gente lá morrendo, irmão, descendo a sepultura, irmão. Vai pregar para ele, irmão. Eu estou aqui porque Deus me chamou, não é porque eu acho bonito estar aqui não. Aliás, eu não sou esses grandes pregadores não. Eu costumo dizer, tenho convicção que eu preciso melhorar. Minha mensagem é um feijão com arroz, eu não sei nem pregar. Enquanto isso que a gente, não, quero pregar. Só falta pegar um microfone de ouro. Falo, não. Quem realmente é chamado, muitas vezes não quer. Quem é chamado, irmão, corre. Jeremias falou: eu não sei nem falar. Deus falou: vai, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Quem quer não foi chamado, e quem não quer foi chamado. Ninguém briga para lavar a igreja, ninguém briga para limpar o banco da igreja, ninguém briga para lavar o banheiro. Não vê ninguém discutindo, não tem problema com isso. Ninguém. Sabe por quê? Porque não tem ninguém vendo lá no banheiro lavando. A vaidade toma conta do coração. A altivez. Enquanto você não entende o perigo que é estar aqui em cima. Perigo que é. Até dirigir um carro, irmão, na rua, quando eu estou dirigindo, eu tenho que ter cuidado. Porque eu não sei o outro lá, que pode ser você dirigindo seu carro e dizendo: olha lá o pastor como é que está dirigindo. Quase passa por cima de mim. Não posso ter mácula, mancha. Sabe? Procurar e ser achado por Ele, não é pelos homens.
Procurai ser achado por Ele, sem mancha, sem mácula e em paz. Se teu irmão não tem paz contigo, é um problema dele, mas o que não pode é você não estar em paz com ele, seguir a paz com ele. A paz, meu irmão, Deus te abençoe. Se teu irmão não gosta de você, isso é um problema dele. Agora, se você não gosta desse irmão, o problema é seu. E nós vivemos uma geração de crente que briga por nada. Vai ficar tudo, irmão. Nós estamos colocando a nossa salvação ao pé do esgoto. E no momento que a trombeta tocar, os encrenqueiros ficam. Os vaidosos ficam. Os relaxados ficam. Essa trombeta vai tocar, irmão. E na hora que tocar, irmão, naquele momento que eu tive aquela visão, não ouvi a voz, mas um sentimento pairou. Quando a trombeta tocou, um sentimento parou. Agora é tarde demais. Agora é tarde demais. Não tem como mais se arrepender. Não tem como mais correr atrás de Cristo. Há tanto tempo que Jesus te convidou. É desse jeito. Já viu aquele relacionamento de duas pessoas? A pessoa corre atrás do outro. Não quer não. Quando ele desiste, que vem atrás, é tarde demais. Corri demais atrás de você, você não quis. Agora você procura o seu rumo, que eu não quero nem ver pintada de ouro, de diamante. Vai ser mais ou menos assim. A trombeta vai tocar. Quando menos esperar, ela toca. E muitos crentes vão ficar, irmão. Muitos crentes vão ficar. Os crentes do oba-oba vão ficar. Os crentes relaxados vão ficar. Os pastores que só pregam por dinheiro vão ficar. Os cantores gospel hoje que só cantam por dinheiro vão ficar. Os que gostam de holofote também vão ficar. E você vai ficar? Só uma pergunta. E se essa trombeta tocar agora? Deus quer te levar hoje a compreender essa necessidade. E se ela tocar agora? E se ela tocar? Você sobe agora?